Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dando sequência ao nosso curso de Hermenêutica Jurídica. Na aula de hoje falaremos sobre o capítulo 2 do livro Hermenêutica Jurídica em Crise, uma exploração hermenêutica da construção do direito, do professor Lênio Streck. E o capítulo 2 se intitula O Estado Democrático de Direito e a Disfuncionalidade do Direito. Na primeira parte deste capítulo, o autor vai falar da interindividualidade à transindividualidade, a transição de modelos de direito. Bom, por que isso é importante, gente? Isso é importante porque pensar o Estado democrático de direito é pensar, sobretudo, qual a função do direito, ou talvez aqui, como nos provoca o autor, a disfunção do direito. Isso perpassa, em primeiro lugar, pela forma como nós podemos pensar o modo de produção do direito no Brasil. Um país com todas as peculiaridades que nós já vimos na última aula, talvez em especial a questão da modernidade tardia, para a formação do nosso pensamento e para a formação socioeconômica desse país e todos os reflexos que isso vai ter, inclusive na nossa ordem jurídica. Então ele vai dizer aqui, que para pensar esse modo de produção do direito, e aqui está o mote de pensar da interindividualidade à transindividualidade, porque nós estamos pensando aqui um salto que vai atravessar os direitos de primeira e segunda dimensão para chegar em direitos de terceira dimensão, ou os direitos coletivos e difusos, e de como é importante pensar isso para pensar o papel do direito. Então ele vai dizer que o modo de produção está vinculado com algumas questões. Por exemplo, o modo com que a profissão jurídica e a prestação dos seus serviços são organizados. A localização de papéis entre as várias posições no campo jurídico. E com campo jurídico, aqui ele quer dizer desde os operadores lá nos tribunais, nos fóruns, advogados, promotores, juízes, até mesmo a academia, e o papel que os juristas desempenham na construção e na formação desse direito. O papel dos advogados aqui, especialmente, é muito importante. Qual é a função desempenhada, se os advogados têm voz, se os advogados são aqueles que executam lá na ponta essa demanda por mais direitos, enfim. Então ele vai dizer que no Brasil todo esse modo de produção, toda essa organização do direito está vinculado a um paradigma ainda, um paradigma liberal individualista. E o que significa dizer isso? Significa dizer que, no senso comum teórico dos juristas, prevalece a ideia de que o direito serve, ou de que as bases do direito, ou de que a legislação como um todo, ela serve para resolver conflitos entre pessoas. Não por acaso, em praticamente todos, ou se não todos, os cursos de direito pelo país, nós temos tantas cadeiras de direito civil, por exemplo, que regula essas relações civis entre as pessoas. E às vezes aquelas disciplinas vinculadas a matérias coletivas ou difusas mesmo, acabam tendo um peso um pouco menor. Ainda que, desde essa última viragem, dessa última alteração, ou no nosso caso em especial, desde a nossa Constituição, nós tenhamos tentado instituir um paradigma transindividual, que vá para além desse interindividualismo, dessa relação entre pessoas, entre partes, e salte para um movimento que perceba o todo de uma forma mais importante. A gente pode pensar, por exemplo, que as demandas relacionadas ao meio ambiente, muitas vezes, elas não são pensadas a partir de um paradigma correto para pensar o meio ambiente. São pensadas a partir de direitos das pessoas. Qual é o direito que uma pessoa tem em relação ao meio ambiente? Não percebendo o todo. Ou em demandas como demandas do consumidor, por exemplo, que ainda não se tem uma compreensão e uma possibilidade de executar demandas, de executar, decisões ou políticas públicas que efetivamente protejam essa coletividade, que protejam esse novo sujeito de direito que surge, a partir dessa quadra histórica.
que nós temos no mais das vezes, a partir desse nosso modo de produção liberal individualista, são decisões que acabam repetindo as decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo, sem perceber que há uma virada importante a partir da Constituição de 88. O Lenin vai chamar isso aqui de um direito prêt-à-porter, um direito pronto para levar, em nome então de uma suposta segurança jurídica ou de uma aplicação do Código Civil. A gente acaba ignorando preceitos importantes de ordem constitucional, elementos estes que acabam constituindo o novo modelo de Estado democrático na República Federativa do Brasil. Então, ele vai elencar aqui duas questões mais importantes que impedem um pouco da gente avançar no que diz respeito a essa crise paradigmática, que ele vai dizer que são o individualismo e o formalismo. O individualismo se traduz pela convicção de que a parte precede o todo, ou seja, de que os direitos do indivíduo estão acima dos direitos da comunidade. Como o que importa é o mercado, espaço onde as relações sociais e econômicas são travadas, o individualismo tende a transbordar em atomismo. A magistratura é treinada para lidar com as diferentes formas de ação, mas não consegue ter um entendimento preciso das estruturas socioeconômicas onde elas são travadas. Isto é, nós vivemos em um mundo absolutamente complexo, em que diversos interesses atravessam as relações em diversos níveis, mas a nossa magistratura, ou os operadores do direito em geral, são treinados, a gente aprende na faculdade, a resolver conflitos individuais. Mas muitas vezes a resolução de um contrato não leva em conta o que está por detrás desse contrato, não leva em conta o contexto macroeconômico, uma realidade muito mais sofisticada do que aquela questão puramente individual. Lembrem, né, a gente fala aqui num paradigma liberal, né, interindividual, justamente porque lá, naquela primeira versão do Estado moderno, nós tínhamos o Estado liberal, que era ancorado fortemente nessa ideia de que o indivíduo, realizando seus interesses próprios, e todos os indivíduos, cada qual realizando seus interesses próprios, é que gerariam um Estado adequado, que gerariam, enfim, que a mão invisível do mercado iria regular todas as relações e, portanto, ao direito cabia um papel apenas de resolver questões muito pontuais. E a respeito do formalismo, aqui ele vai dizer que decorre do apego a um conjunto de ritos e procedimentos burocratizados e impessoais, justificados em norma de certeza jurídica e da certeza do processo, da segurança do processo. Então, se por um lado nós temos um poder judiciário que tende a resolver apenas esses conflitos individuais, essa resolução contratual, por outro lado, a forma como se resolve essas questões interindividuais é uma forma ancorada muito numa burocracia, na aplicação da lei, muitas vezes a partir de um positivismo exegético, algumas vezes a partir de um positivismo normativista, a gente já vai ver isso, mas no geral o que há é esse apego com a lei, apego com uma história do direito civil, por exemplo, e muitas vezes ignorando o salto que foi proposto pela Constituição de 88, uma Constituição dirigente, mas vamos chegar lá, vamos por partes. Então, a gente se encontra em face de um sério problema, porque de um lado nós temos uma sociedade carente de realização de direitos e de outro uma Constituição Federal que garante esses direitos, da forma mais ampla possível. Qual é o papel do direito e da dogmática jurídica nesse contexto? Bom, aqui é uma questão bastante importante. Se nós estamos falando que a nossa Constituição de 88 funda um novo modelo de Estado, e eu espero que vocês estejam lembrados das nossas aulas de ciência política e de teoria do Estado, a gente precisa começar a se perguntar qual é o papel da comunidade jurídica como um todo, qual é o papel da dogmática jurídica. E vejam, quando a gente fala em dogmática jurídica, não estamos falando apenas em dogmatismo jurídico. Então não é aquele apego com o que já está pronto como dogma, como algo a ser seguido a qualquer custo. Mas pensar a dogmática jurídica, pensar a construção, pensar o pensamento do direito, desde acadêmicos, professores, e como isso vai se refletir no mundo real das demandas concretas de direito. Então nós temos uma tradição ancorada nesse paradigma liberal, nesse paradigma interindividual,
e temos uma Constituição que nos impõe um novo paradigma, um paradigma transindividual, um paradigma preocupado com questões coletivas, com questões difusas, algo muito diferente do que nós tínhamos até então. Então, qual é o papel do direito nisso tudo? Isso é fundamental na nossa disciplina, se estamos pensando a respeito de como deve ser interpretado, como deve ser compreendido o direito, pensar esse tipo de questão é muito importante. No Estado democrático de direito, a lei passa a ser privilegiadamente um instrumento de ação concreta do Estado, tendo como método assecuratório de sua efetividade a promoção de determinadas ações pretendidas pela ordem jurídica. Então vejam, se nós estamos falando aqui em um Estado democrático de direito, que não é nem o Estado liberal e nem o Estado social de direito, mas um Estado democrático de direito, nós estamos falando em um novo modelo de Estado, em uma nova proposta, e as palavras dizem coisas, né, pessoal? Lembrem disso. Estamos falando de um modelo de Estado em que, lá na sua Constituição, como nos ensinaram os mestres portugueses, nós estamos propondo um programa. Então são constituições com conteúdo programático, isso é, estabelecem um norte que deve ser seguido pelos governantes, pelos operadores do Poder Judiciário, pelos parlamentares, enfim, por todo mundo que compõe a ordem político-jurídica nacional, a partir de um estabelecimento de uma série de metas, de um caminho, né, de princípios, de objetivos, por exemplo, a diminuição da desigualdade, promoção da dignidade da pessoa humana, tudo isso são questões fundamentais para que a gente comece a pensar esse novo momento. Se na Constituição se coloca o modo, é dizer os instrumentos para buscar resgatar os direitos de segunda e terceira dimensões, é porque no contrato social, do qual a Constituição é a explicitação, há uma confissão de que as promessas da realização da função social do Estado não foram ainda cumpridas. Então, retomando aqui mais uma vez a última aula, em que nós falamos a exaustão a respeito da questão da modernidade tardia no Brasil e das promessas da modernidade, lembrem, né, gente? Desde o começo, lá no século XVIII até o século XIX, havia uma série de promessas de uma melhoria de vida para as pessoas a partir do desenvolvimento industrial e a partir de uma nova forma de organizar a sociedade a partir de um Estado de Direito. Mas ao longo do tempo, ao longo desses 2 séculos, aí, um pouco mais que isso, essas promessas se mostraram impossíveis de serem realizadas, de serem cumpridas. E se isso, em termos de Ocidente, ficou muito latente, no nosso caso específico brasileiro, ainda mais uma vez que nós passamos não por uma modernidade naquele momento além que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas sim uma modernidade muito tardia, no nosso caso, uma vez que continuamos sendo uma sociedade escravocrata, uma sociedade agrária por muito tempo. Isso tudo vai atrasando uma série de processos, inclusive processos vinculados ao desenvolvimento do Estado como um todo e em relação a uma segurança a respeito de direitos. Tá. Então fizemos essa primeira reflexão aqui a respeito de fizemos um panorama, né, pensando um pouquinho do que é o campo jurídico brasileiro, um pouco do problema, e a gente já vai ver de onde decorre esse problema e por que nós somos tão apegados a esse modelo interindividualista e temos dificuldade para avançar para um pensamento um pouco mais difuso, um pouco mais transindividualista, mas por hora aqui essa reflexão inicial nos serve. Vamos para o segundo tópico aqui então, gente. O direito importa e por isso é que nós nos incomodamos com essa história. Então, o autor começa provocando aqui, dizendo que, em que pese haver uma série de disputas políticas e de opiniões divergentes, o que nós temos de fato na nossa Constituição é uma Constituição que prega um Estado forte, um Estado regulamentador. Então, em que pese todas as diferenças políticas, nós temos um pacto constituinte, temos um pacto que nos impõe, nos impele a atuar de uma determinada forma, de pensar o Estado brasileiro de uma determinada forma. Então, o direito, como um legado da modernidade, desde aquelas revoluções burguesas do século XVIII,
ele deve ser visto hoje como um campo necessário de luta para a implantação das promessas modernas. Ora, se nós mudamos o nosso modelo de Estado, mudamos o nosso regime, aceitamos uma série de novos pressupostos, o fizemos, enquanto humanidade, em nome ou em troca de alguns direitos que seriam assegurados, em troca de uma melhora de vida da população em geral. Muitas vezes o local de disputa para que essas condições vão pouco a pouco acontecendo é o próprio direito. Então o direito, é claro, não precisaria dizer, mas ele pode ser pensado de diversas formas. Ele pode ter diversos significados, é uma palavra polissêmica. Então direito é a lei, direito é a norma, direito é o ordenamento jurídico, direito é esse campo no qual se pode disputar, o direito é o tribunal, enfim, tudo é o direito, né, gente? E dentro dessas diversas vertentes, nós podemos ir disputando e devemos, na verdade, ir lutando para que aquelas promessas asseguradas, aquelas promessas feitas, se concretizem e se materializem. Segundo Vará, um pensador importante que chegou a passar inclusive aqui pela nossa cidade, a dogmática jurídica pode indagar, criar e construir. Dito de outro modo, o direito não pode mais ser visto como sendo tão somente uma racionalidade instrumental. Então, o que o Vará está propondo aqui, essa reflexão, é de que disputar o direito, ou falar sobre direito, não pode ser só dar uma solução concreta num determinado processo. Não é só selecionar aquela lei que melhor se adequa ao caso concreto e colocá-la lá na fundamentação e dar uma resposta para aquele caso. Essa construção da dogmática, essa disputa do direito, ela deve acontecer também em termos acadêmicos, né? Também na academia, também na produção de doutrina, e o tempo todo deve estar em movimento isso. Né? Então o direito é um campo de luta, né, gente? Constantemente ele precisa ser ocupado, conversado, disputado, é assim que deve ser. E aqui o título do subcapítulo, né, o Lênio resgata o Thompson, que vai dizer que o direito importa e é por isso que nos incomodamos com essa história toda. A gente vai indo agora, gente, para um momento de tentar compreender um pouquinho do papel da jurisdição, sobretudo a jurisdição constitucional, em um Estado ou em Estados que têm as histórias que têm, ou no caso brasileiro especificamente, um Estado com todas as nossas particularidades. E aí o Lênio começa fazendo uma crítica aqui, pessoal, a respeito dessa história de que há dois tipos de juízes, aqueles que aplicam a letra fria da lei e aqueles que se guiam por princípios. Primeiro, o problema de como se uma coisa excluísse a outra, né, gente? Será que significa dizer que um juiz que se orienta por princípios está indo contra a lei? Ou será que significa dizer que um juiz que aplica a lei tal qual está escrita está ignorando os princípios? É claro que não, né, gente? Mas normalmente essa dicotomia é estabelecida e a gente vai falar um pouco sobre os problemas disso. Só normalmente o que nós temos visto no Ocidente é, por um lado, a defesa irrestrita de um positivismo exegético, aquele que é aplicar a literalidade da lei sem maiores exercícios interpretativos ou de compreensão, ou mesmo uma questão vinculada ao positivismo normativista. E ambos esses positivismos, positivismo normativista do Kelsen, lá do Bob, vocês devem lembrar, o grande problema desses positivismos é que eles não dedicam uma parte importante das suas teorias para a questão da interpretação. Então eles acabam, ou por um lado, no caso dos exegetas, admitindo que uma aplicação pura e simples da literalidade das leis daria respostas adequadas, o que é muito defasado pensar hoje, né, gente? A dinâmica, né, a complexidade da sociedade é tamanha que não seria possível a gente imaginar um ordenamento jurídico tão completo que todas as suas leis se adequassem a todos os casos que eventualmente viessem a existir, aplicando somente a literalidade, né?
A realidade é muito mais dinâmica do que a produção legislativa. E por outro lado, o problema do positivismo normativista, como a gente pode ver lá no capítulo 8 da Teoria Pura do Direito, do Kelsen, é atribuir talvez um papel menor à questão da interpretação. É muito mais uma ciência preocupada com a construção do direito, né? Do direito como uma teoria, como uma ciência, do que propriamente com a questão de uma melhor ou de uma mais adequada aplicação desse direito nos casos concretos. Isso se dá porque lá em Kelsen a gente vai ter que a aplicação do direito é um ato discricionário, porque é um ato de vontade e um ato de conhecimento. Então esse processo pelo qual o operador, o magistrado, extrai um significado do texto legal, eu nem gosto muito dessa expressão, mas vamos lá, ele se dá a partir de um ato de vontade. Então o Kelsen admite que pode haver diferentes interpretações para o mesmo texto legal, enfim, e que cada magistrado vai ter o seu, o que é bastante problemático para a gente, porque a gente acaba ficando num território de bastante incerteza, de bastante insegurança, né, gente? Qual é a proposta aqui? A proposta é que hoje, quando a gente fala em legalidade, a gente não está falando só desse texto escrito lá, dessa legalidade, nem se poderia falar estrita, mas a gente não está falando de uma legalidade exegética. Hoje, quando falamos em legalidade, estamos nos referindo a outra legalidade. Uma legalidade constituída a partir dos princípios que são o marco da história institucional do direito. Uma legalidade, enfim, que se forma no horizonte daquilo que foi prospectivamente estabelecido pelo texto constitucional. Não esqueçamos que o direito deve ser visto a partir da Revolução Copernicana que atravessou depois do segundo pós-guerra. Bom, a proposta aqui, a ideia aqui, é que pensar um direito hoje, um direito legalista, não é pensar tão somente num direito que cumpra lá os ditames exatamente propostos pelo Código Civil. É pensar na possibilidade de, a partir do direito, nós concretizarmos algumas propostas, concretizarmos a ordem constitucional, sem ignorar, por óbvio, tudo aquilo que passamos no segundo pós-guerra. Ora, lembrem que na Segunda Guerra nós tínhamos, em diversos estados totalitários, ordenamentos jurídicos que estavam sendo corretamente aplicados. Que o legalismo exacerbado ele pode trazer alguns problemas para a gente. Porque se dentro de uma ordem autoritária, autocrática, totalitária, nós tivermos uma produção de lei que respeite os processos jurídicos daquele país, nós estaremos falando em um Estado que está, onde se está efetivamente cumprindo a lei. O grande problema é quando essas leis não encarnam um espírito, não encarnam não incorporam a história do constitucionalismo, não incorporam uma história, uma marcha do direito ao longo dos séculos, em que a gente tem que ter um sentido sempre de progresso, né, gente, de evolução. Aí aqui uma reflexão que merece a nossa atenção. Apegar-se à letra da lei pode ser uma atitude positivista ou pode não ser. Do mesmo modo, não se apegar à letra da lei pode caracterizar uma atitude positivista ou antipositivista. O que ele está falando aqui? Primeiro, na ideia de que a gente pode pensar o positivismo como um positivismo exegético, ancorado nessa aplicação puramente da letra da lei, na sua literalidade, mas que ser positivista também pode significar outra coisa. Pode significar, desde um ponto de vista mais normativista, a possibilidade de interpretação e de discricionariedade na aplicação da lei. A gente vai ver aqui ao longo das nossas aulas que a proposta aqui é de que não haja essa discricionariedade no processo de aplicação do direito. Mas, por enquanto, a gente tem que compreender apenas que, quando a gente está falando em positivismo aqui, pelo menos nos termos deste autor que nos fornece a base para estudarmos, o positivismo é uma vertente que admite a discricionariedade, que admite uma interpretação subjetiva de cada magistrado. Por isso, então, que aplicar a letra da lei pode ou não pode ser uma atitude positivista, assim como
ignorá-la pode ou não pode ser uma atitude positivista. Tudo depende de outras questões que nós vamos ver, vinculadas a uma crise paradigmática. Então, o que sempre caracterizou o positivismo é o fato de que a postura metodológica por intermédio da qual se analisa o fenômeno jurídico é marcada pela restrição à análise das fontes sociais, a cisão-separação epistemológica entre direito e moral. Então, a ideia aqui, do ponto de vista positivista, é separar direito de moral e aplicar um direito puro como se isso fosse possível, como se a gente estivesse falando de operações matemáticas, né, gente? E a gente sabe que não é bem assim. E a ausência de uma teoria da interpretação que acarreta uma aposta na discricionariedade. Então, se a gente pegar esses clássicos que a gente vai trabalhando nos semestres iniciais da Faculdade de Direito, pensar em Kelsen, pensar Bobbio, eles não estão preocupados com uma teoria da interpretação jurídica. Estão preocupados no estabelecimento da ciência jurídica como um ramo autônomo aí, suficiente para responder algumas questões. O problema é que nessas construções teóricas o que nós visualizamos é a possibilidade de discricionariedade, o que acaba gerando, na tentativa de gerar uma segurança jurídica, acaba nos gerando, na verdade, uma insegurança. E a gente acaba correndo risco, sobretudo num país, num Brasil em que há tantos Brasis, de que cada pessoa com a sua história, cada magistrado com as suas pré-compreensões, vai ter uma interpretação diversa a respeito de um mesmo caso, por exemplo, o que nos gera um problema, né, gente? Aí aqui, quando a gente está pensando em hermenêutica, a gente não pode admitir que cada pessoa tenha a sua própria interpretação e que todas elas sejam válidas, né? Então, se a gente está estudando aqui o processo pelo qual se deve interpretar, como se deve compreender, como se deve construir uma teoria da decisão, é claro que a gente precisa ir para além simplesmente de aceitar que existam posições diversas e que todas sejam válidas. O problema de nós estarmos ancorados em um paradigma liberal individualista é que nessa esteira, nessa corrente de modernização, o bem-estar coletivo não faz parte, não é uma preocupação central. Então isso vai nos exigir uma nova forma de refletir. Aqui eu acho que é o ponto mais importante da nossa aula, gente, e hoje isso aqui é um subtópico, mas na próxima aula a gente vai falar, ou nas próximas aulas, talvez uma aula toda sobre isso, que é uma dicotomia entre procedimentalismo e substancialismo. O subcapítulo se chama Elementos para um debate acerca do papel do direito e dos tribunais no Estado democrático de direito. E aqui a gente vai discutir, sobretudo, o papel de uma jurisdição constitucional em um Estado democrático de direito. Veja, nós temos dois grandes eixos temáticos que vão pensar a respeito do papel dos tribunais, das cortes constitucionais, enfim, a respeito da aplicação do direito. Uma primeira corrente é chamada de corrente procedimentalista. Para os procedimentalistas, o papel dos tribunais é apenas fiscalizar a relação entre os poderes, se as regras do jogo democrático estão sendo respeitadas, ocupando um papel mais de árbitro assim, do jogo como um todo, do jogo político. Para as correntes substancialistas, não. O papel de uma jurisdição constitucional é, se não houver, por parte dos demais poderes da República, atuações e condutas compatíveis com o ordenamento constitucional, é do tribunal essa prerrogativa de atuar de uma forma mais incisiva. Isso pode parecer banal no primeiro momento, mas não é muito importante. Então, se nós temos uma Constituição, que é uma Constituição eivada de normas programáticas, que estabelece uma direção, estabelece uma forma que deve ser respeitada na construção de políticas públicas, na adoção das medidas por parte do Poder Executivo, que exige que os legisladores atuem de uma determinada maneira. Qual é o papel do Poder Judiciário quando essas propostas da Constituição não estão sendo cumpridas? Difícil, né, gente? Será que o Judiciário deve assumir esse protagonismo
e se colocar como um ente concretizador, qual é o papel do judiciário quando ele é acionado a respeito de uma questão vinculada a um direito fundamental? Quando alguém procura lá na sua cidade, por meio do Poder Executivo, enfim, das secretarias, ter acesso à saúde, e esse município não dá acesso à saúde à pessoa, e essa pessoa procura o Poder Judiciário, deve o Poder Judiciário interferir? Deve garantir um direito que é constitucionalmente assegurado? Ou deve se abster e dizer que isso é prerrogativa do Poder Executivo e que o Poder Executivo está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem na execução das políticas públicas? Então isso é bem difícil, né, pessoal? Isso deve nos orientar também, a gente precisa compreender o que está por trás desse jogo. A proposta aqui é de que, quando a gente fala em um Estado democrático de direito, quando pensa no papel de uma jurisdição constitucional, a gente está pensando num Estado que sim, em um poder judiciário que sim, deve assumir para si essa função de fazer prevalecer o caráter democrático da Constituição. Então, o judiciário não pode simplesmente ficar inerte quando provocado, sendo que há um pacto constitucional que assegura os direitos das pessoas. Então, muitas vezes cabe ao judiciário a execução dessas políticas, a execução de políticas públicas não, mas uma resposta a demandas individuais que estão com uma previsão constitucional muito bem definida lá, desde um pacto fundador da sociedade, que é a Constituição de cada país. Olha, esse conjunto de fatores, que é a democratização social, essa transição de welfare state, esse conjunto de fatores redefine a relação entre os poderes do Estado, passando o judiciário ou os tribunais constitucionais a fazer parte da arena política. Tais fatores provocam um redimensionamento na clássica relação entre os poderes do Estado. Se nós temos lá, num primeiro momento do Estado moderno, um protagonismo muito grande do poder legislativo, porque se queria acabar com a possibilidade que existia antes, que era de um rei dizer a palavra final. Aqui eles queriam tirar qualquer tipo de discricionariedade do jogo, eles queriam colocar uma lei, ou queriam que o juiz fosse o juiz boca da lei, né? Bouche de la loi, le juge c'est la bouche de la loi. A gente vai ter, num segundo momento, no estado de bem-estar social, um protagonismo que vinha não do legislativo, mas do executivo. Isso é, se é um Estado que garante uma série de direitos de ordem social, educação, saúde, lazer, cultura, enfim, o que queiram, nós temos um executivo que executa essas políticas públicas e garante esses direitos. Nessa última transição para o Estado democrático de direito, em razão de diversas crises pelas quais o Estado foi passando e de uma insuficiência, talvez, do Poder Executivo de executar essas políticas públicas, e um Legislativo também que pouco a pouco foi perdendo seu protagonismo, nós temos uma virada na qual o Poder Judiciário é que vai exercer um protagonismo maior, uma vez que há uma série de direitos assegurados e há uma incapacidade do Estado de garantir esses direitos efetivamente. Então, as pessoas, por fazerem parte dessa nação, por fazerem parte e serem subscritores indiretamente de um pacto constitucional, se sentem no direito, se sentem com a possibilidade de provocar o Poder Judiciário para que garanta aqueles direitos que estão estabelecidos lá no pacto constitucional. Pessoal, voltando aqui à questão procedimentalismo e substancialismo. Nós temos alguns autores aqui, os procedimentalistas como Jürgen Habermas, vamos ter aí Antoine Garrapon, juristas importantes de renome internacional. Talvez a grande questão seja que seja diferente pensar a possibilidade do procedimentalismo em um país como a Alemanha ou a França, em um país como o Brasil ou a Argentina. Então, um Estado que já está com algumas políticas públicas concretizadas, já está no estágio mais avançado, que tem possibilidades concretas, que tem a possibilidade mesmo de executar mais políticas públicas, seja adequado falar num procedimentalismo, num poder judiciário preocupado mais com
assegurar as regras do jogo democrático e menos com a execução ou com a concessão de direitos em demandas individuais. O problema é que num país como o Brasil, é difícil pensar em um poder judiciário ou em uma jurisdição constitucional que simplesmente se omita disso. E vai ter muitos autores aqui que sustentam a tese substancialista. Capelletti, Dworkin, aqui no Brasil, Paulo Bonavides, Celso Antônio Bandeira de Mello, Ingo Sarlet, Fábio Comparato, José Adércio Sampaio, entre outros. O Capelletti, por exemplo, é um autor que vai falar sobre acesso à justiça. Dworkin, aqui é um autor muito forte em termos de princípios. Então são autores que não estão vendo a legislação apenas como uma série de regras a serem respeitadas ali, assim com um fundo muito mais substancial. Não são apenas as regras do jogo, mas são... O direito é um instrumento, ele tem também a substância mesmo, né, gente? Em Habermas aqui, no Estado Democrático de Direito, compete a legislação política e a função central. Ele propõe que o Tribunal Constitucional deve ficar limitado à tarefa de compreensão procedimental da Constituição, isto é, limitando-se a proteger um processo de criação democrática do direito. O Tribunal Constitucional não deve ser um guardião de uma suposta ordem suprapositiva de valores substanciais, deve sim zelar pela garantia de que a cidadania disponha de meios para estabelecer um entendimento sobre a natureza dos seus problemas e a sua forma de solução. Então ele acaba sendo um terceiro aqui, né, gente? Do ponto de vista habermasiano, o Tribunal Constitucional é um árbitro que vai regular relações e a possibilidade de disputa de direitos dentro de um ponto de vista democrático. Então, a função do Tribunal Constitucional aqui em Habermas seria muito antes garantir a existência, por exemplo, de partidos políticos, de eleições justas, de que as pessoas tenham as condições políticas, as condições de cidadania necessárias para poder disputar e para poder, enfim, se conseguir sucesso nos pleitos, por exemplo, executar políticas públicas de acordo com aquilo que lhes interessa. Quando a gente pensa em substancialismo aqui com o Dworkin, a gente começa a compreender que a criação jurisprudencial do direito encontraria o seu fundamento na primazia da Constituição. Porque o autor, né, o próprio modelo substancialista, trabalha na perspectiva de que a Constituição estabelece as condições do agir político estatal a partir do pressuposto de que a Constituição é a explicitação do contrato social. Ou em Canotilho, a gente vai ter um constitucionalismo dirigente que impõe aos tribunais constitucionais garantirem substancialmente a matéria que está lá assegurada nesse pacto, que é o contrato social que estabelece um determinado Estado. Então, muito mais do que apenas garantir as regras do jogo democrático, quando em Estado, esse tribunal ele deve sim dar respostas concretas e dar respostas de substância a respeito de valores que existem ali na Constituição. Isso deve ser materializado também por meio desse Tribunal Constitucional. Bom, pessoal, é longo aqui esse capítulo. Não tão longo em termos de página, mais ou menos umas 30 páginas, ele é bem denso. Então, aqueles que tiverem acesso ao livro podem dar uma olhada, e se tiverem alguma dúvida podem entrar em contato comigo. O Paulo Bonavides, como já foi dito, é um substancialista, e no caso dele aqui ele se considera talvez um pragmatista, porque ele vai dizer que em estados em desenvolvimento, como o Brasil, é extremamente importante para concretizar direitos, para assegurar a primazia da Constituição, que a tese substancialista seja utilizada pelos tribunais. Então aqui, na esteira da tese substancialista, o Poder Judiciário, especialmente a Justiça Constitucional, deve assumir uma postura diferenciada, longe da postura
absenteísta própria do modelo liberal individualista normativista que permeia a dogmática jurídica brasileira. A proposta aqui é que, de acordo com o substancialismo, o papel de uma corte constitucional, o papel dos tribunais deve ser não um papel distante do processo, mas um papel protagonista que possa efetivamente materializar aqueles anseios que estão propostos lá no Pacto Constitucional. O grande problema no Brasil, de qualquer forma, é que, feita toda essa discussão aqui, gente, de procedimentalismo, de substancialismo, nós ainda estamos ancorados naquele paradigma interindividual, nós estamos ainda ancorados, vamos falar mais para frente sobre isso, em um paradigma filosófico da filosofia da consciência, que vem ali da Idade Média ainda, que vai nos gerar uma série de problemas. Sobre a crise de paradigmas do direito. Elas denotam inaplicabilidade das teses procedimentalistas, as quais, por sua especificidade formal, estão longe de estabelecer as condições de possibilidade para a elaboração de um projeto apto à construção de uma concepção substancial de democracia, no qual a primazia ainda é a de proceder à inclusão social. Afinal, ainda existem 16 milhões de pessoas vivendo na miséria, no mesmo tempo em que a Constituição estabelece que o Brasil é uma república que visa erradicar a miséria e a desigualdade. E o resgate das promessas da modernidade exsurgentes da refundação da sociedade proveniente do processo constituinte de 88. A lógica aqui, gente, de pensar a importância do substancialismo ora, tudo bem, a gente poderia defender aqui uma postura mais procedimentalista, de um judiciário que não dê respostas tão concretas a demandas tão substanciais, mas nós estaríamos aí simplesmente ignorando o pacto constitucional, na medida em que o judiciário estaria se abstendo de dar respostas que tenham um fundo de direitos assegurados fundamentalmente pela nossa Constituição. Então, o que deve fazer o Poder Judiciário quando o Executivo não executa aquilo que deve executar, quando o Legislativo não é capaz de criar legislações ou de criar normativas específicas a respeito de questões que demandam uma solução concreta, que demandam uma solução imediata? Qual é a postura de uma Corte Constitucional? O que deve fazer o Poder Judiciário? É evidente que o Judiciário não pode criar políticas públicas, né, gente? Isso é uma prerrogativa do Poder Executivo. Mas nos parece também que a gente passa por um grande dilema na medida em que o Judiciário não pode simplesmente cruzar os braços enquanto tantas pessoas estão numa situação tão desoladora e tão distante daquilo que foi pactuado em 88. Próximo tópico, gente, é a Constituição e o constituir da sociedade. A superação da crise de paradigmas como condição de possibilidade. Que é uma longa digressão, pessoal, a respeito da evolução do Estado, como vai acontecendo, passando por um Estado liberal, passando pelo welfare state, e falando justamente a respeito dessa grande questão aí, que é a ineficácia, a inefetividade das políticas públicas e qual o poder que o judiciário qual tipo de decisão o judiciário deve tomar frente a essas questões. Então, até tem um exemplo aqui, em que havia uma verba na cidade de Joinville e havia uma demanda a respeito de... Não vou encontrar aqui exatamente o que é, mas acredito que era vinculado à saúde. Não, vagas no ensino fundamental de uma escola pública, e a municipalidade tinha simplesmente decidido investir uma verba no Joinville Esporte Clube naquela época. Então, houve uma ação do Ministério Público Federal para reverter essa decisão. Então, qual é a postura que deve tomar o judiciário nesse sentido? Há uma verba de um determinado município, há uma série de crianças que estão sem escola, que estão precisando todo o ensino público precisando de mais verba, e o Poder Executivo utilizando essa verba de uma forma discricionária, mas levando para um lado afastado
do que predetermina a nossa Constituição. Então é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer aqui para pensar a respeito de qual deve ser o tamanho do judiciário, né, de que forma deve atuar o judiciário quando provocado e tem diante de si uma demanda dessa natureza. Há muitos exemplos aqui, gente, mas ele vai fazendo uma construção para mostrar que isso não é nada novo. Pensar numa tese mais substancialista, ele vai remeter lá ao Rui Barbosa no final do século XIX, ou como o professor Leonel Severo da Rocha chama democracia juridicista, que é justamente quando em 1891, lá com a nossa Constituição, primeira Constituição da República, a gente tem essa possibilidade concreta de o cidadão instar o Poder Judiciário para fazer valer os direitos que estão naquela Constituição. Então é basicamente isso que se defende aqui. No meio disso tudo, né, gente, a gente tem um grande campo jurídico, sobre o qual falamos lá no comecinho dessa aula de hoje, em que há magistrados, há promotores, há advogados, há professores, há escritores, doutrinadores, juristas, e cada qual muitas vezes escreve a partir de uma linha teórica, das suas convicções. Como a gente está falando em termos de Brasil, na maioria das vezes são pessoas que encontram um amparo lá na filosofia da linguagem, não, mas lá no modelo de um paradigma individualista, né? De um paradigma ancorado na filosofia da consciência, que serve muito bem em um determinado período histórico, mas hoje parece ser algo até mesmo um pouco defasado. E há uma série de atores jogando nesse grande cenário jurídico brasileiro, cada qual com a sua forma de pensar, cada qual advindo de escolas do pensamento diferentes e com um predomínio muito forte dessa escola, a gente poderia dizer, interindividual, o que vai gerar alguns problemas, né, gente? O grande problema é que quando a gente está jogando esse jogo dentro desse campo jurídico, que é o campo jurídico que existe hoje, a gente não consegue fazer uma ruptura paradigmática. Então, se para eu discutir uma tese substancialista eu tenho que fazer dentro de um determinado processo, e esse processo é muito mais procedimentalista, é difícil, né? Se eu quero discutir, por exemplo, a importância de se pensar um paradigma transindividualista, mas eu tenho que fazer isso dentro de um processo que é todo projetado dentro de uma lógica interindividualista, é difícil, né, gente? Então, tudo isso é importante na medida em que nós vamos avançando a respeito das possibilidades, né, e dos limites para a hermenêutica jurídica, para a compreensão, para a aplicação do direito nos casos concretos. Por fim, daí aqui vamos deixar como uma crítica e como uma provocação para a próxima aula, é a dimensão da linguagem no meio disso tudo. O que se tem hoje no Brasil, no judiciário brasileiro, no campo do direito como um todo, é uma compreensão instrumentalizada da linguagem, segundo a qual a linguagem é uma ferramenta por meio da qual a gente explica coisas, a gente usa da linguagem. E a gente não consegue compreender que, na verdade, a gente é a própria linguagem. Que a linguagem não é uma ferramenta disponível dessa forma. A linguagem é algo constituinte. Ela é algo muito mais central para o pensamento. E talvez seja essa compreensão que vem da viragem linguística ontológica linguística, que vai nos dar uma possibilidade de compreensão, ou a partir da hermenêutica filosófica, de avançar nesse sentido, de compreender melhor e dar respostas mais adequadas. Mas vamos aqui, o próximo capítulo será a não recepção da viragem ontológico-linguística pelo modelo interpretativo ainda dominante em Terra Brasilis. Então vamos deixar para aprofundar essas questões de filosofia da linguagem na próxima aula, mas de antemão eu posso adiantar a vocês que ela nos dá uma chave interessante para pensar a hermenêutica. Espero que a aula não tenha ficado muito densa, que não tenha ficado muito confuso, pessoal. É que, na verdade, essa disciplina ela nos exige um pouquinho mais. Então, como tarefa para vocês, fica aí, dar uma pesquisada a respeito de procedimentalismo
e substancialismo, e que façam uma reflexão a respeito do que vocês acham que se adequa melhor à realidade brasileira. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.